Semana retrasada eu falei que ia ensinar uma música em grego para vocês, e eu esqueci. Esqueci não, no final passou e não ensinei nada. E as crianças estavam querendo aprender, e elas ficaram preocupadas na classe. Será que ele está ensinando agora e a gente está aqui perdendo? Então ficaram assustadas, com medo lá, mas eu não estava ensinando não, viu, criançada? Então eu vou ensinar hoje. A melodia já conhecida, eu acho que é um pouquinho antiga a melodia, mas a letra é mais antiga ainda, tem 2000 anos, porque é Apocalipse 4:8 no grego. Então são apenas algumas linhas. É muito bonitinho. Nós já cantamos em latim há 3 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, e vamos então hoje aprender essa musiquinha. É muito simples, é muito bonitinha. Hagios Kyrios, Santo é o Senhor. Então os irmãos vão aprender. Eu vou tocar nesse violão aqui, mas agora não vou tocar depois, porque eu nem sei se eu sei tocar essa música. Mas a letra, pode colocar a letra aí? Ali está. Hagios Kyrios. Hagios Kyrios ho Pantocrator. É muito fácil de falar, né? Não é difícil, não, né? Hagios, santo, santo, santo. É o Senhor, é que não tem aí o verbo ser, ele está presumido aí, porque a língua grega ela é assim, ela é meio telegráfica. Então, Hagios Kyrios, santo é o Senhor. Está faltando o verbo eimi, mas o autor não usa, mas eu não vou explicar isso agora. Enfim, Hagios Kyrios ho Pantocrator. E aí na sequência, Roen kai hoon, kai ho erhomenos, que era, que é e que há de vir. O verbo erhomai aqui, para quem estudou lá grego no seminário, o verbo erhomai, aquele que há de vir, ho erhomenos. E aí repete, Hagios Kyrios. Então essa musiquinha vai ficar na cabeça de vocês a semana inteira, aí vocês vão cantar a semana inteira, que ela é muito bonitinha. Então ela é assim, eu vou cantar sem instrumento, é assim. Hagios Kyrios ho Pantocrator. Aí repete. Hagios Kyrios ho Pantocrator. Roen kai ho erhomenos. Hagios Kyrios. Repete. Roen kai ho erhomenos. Hagios Kyrios. No céu vai cantar em grego, é bom aprender agora. Depois chegar lá, fica dublando lá no céu, os anjos vão notar. Não vão enganar ninguém. Aqui vocês enganam dublando na hora de cantar. No céu não vai ter jeito. E lá vai ter que cantar em grego. Aí eu quero ver. Então tem que aprender aqui na terra. Depois é tarde demais. Então, vamos então cantar então. Hagios Kyrios ho Pantocrator. Os irmãos já pegaram a melodia, muito bonitinha. Vamos então cantar juntos comigo agora. Hagios Kyrios ho Pantocrator. Hagios Kyrios ho Pantocrator. Roen kai ho erhomenos. Hagios Kyrios. Bem forte agora. Roen
kai hoon, kai hoer homenos, hagios, hagios, hagios Kyrios. É assim que os anjos cantam. Pode fazer. Quiser fazer o contralto, pode fazer. Sabe tocar essa música? Mais ou menos? Isaac, vai lá. Será que aqui tá bom? Hagios, está muito alto, né? Roem, kai ho, não sei tocar. Sabe tocar essa música? Está aí Sol maior? Vamos lá. Hagios, hagios, hagios Kyrios, hagios Kyrios, ho Pantocrato. Hagios, hagios, hagios Kyrios, hagios Kyrios, ho Pantocrato. Hoen, kai hoer homenos, hagios, hagios, hagios Kyrios. Hoen, hoen, kai hoer homenos, hagios, hagios, hagios Kyrios. Decoraram? Acham que ficou bonito? Ficou bonito? Então, vamos cantar pela última vez então? Vamos ficar de pé para cantar? Você tirou já tudo certinho? Tirou? Então tá. Então vamos cantar bem bonito agora, bem forte. Na parte que fala Roen, kai hoon, vamos cantar bem forte essa parte. Roen, kai hoon, encheu o peito para cantar bem forte essa parte. Fala que era, que é e que há de vir. É a parte mais forte da música. Tá ok? Então tem que cantar bem forte essa hora aí. Vamos lá então. A introdução. Vai. Hagios, hagios, hagios Kyrios, hagios Kyrios, ho Pantocrato. Hagios, hagios, hagios Kyrios, hagios Kyrios, ho Pantocrato. Bem forte. Hoen, kai hoer homenos, hagios, hagios, hagios Kyrios. Hoen, hoen, kai hoer homenos, hagios, hagios, hagios Kyrios. Ficou lindo demais. Isso é que é falar em línguas mesmo, hein? Pode sentar. É maravilhoso, ficou muito bonito. E hoje a igreja não está tão cheia e ficou muito lindo mesmo.
Vários irmãos não vieram hoje à noite, porque tiveram hoje já presentes aqui pela manhã, por causa da nossa reunião especial. Obrigado, irmãos, que nos ajudaram aqui. E por isso não vieram hoje à noite. Mas, mesmo assim, ficou muito bonito o nosso cântico. E quem sabe eu possa ensinar outro daqui a algum tempo. Tem mais um que eu ensinei algum tempo atrás. Tem um outro, que é ao que está sentado no trono, que é muito bonito. Lembra dessa música antiga? Ao que está sentado no trono é o Cordeiro. Então tem em grego também, tokatemeno epitutrono kai toarnion, reologia kai retime kai redoxa. Então e cantado isso, que é muito bonito também. Tokatemeno epitutrono kai toarnion, reologia kai retime kai redoxa. E assim vai. É muito bonito, a gente vai aprender a cantar isso aí também. No final do meu ministério aqui, eles vão cantar o Novo Testamento inteiro em grego. E aí, é o que interessa. As crianças podem sair agora. Muito obrigado por terem esperado. E nós vamos então caminhar um pouquinho sobre Judas, hoje, excepcionalmente. Crianças podem sair agora. Cuidado, Duda, para não cair aí. A Lídia vai dar a aula hoje. Helena também. Deus abençoe as crianças aí na sua classinha. Irmãos, observe aí na sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta, vamos caminhar um pouquinho. Eu quero apresentar aqui aos irmãos uma preocupação que está presente na carta de Judas e que eu acho que eventualmente nós os pastores temos que expressar essa preocupação também. Mas notem bem, quando Judas escreveu essa carta, era uma carta direcionada. Era uma carta que tinha um alvo específico, e quem recebeu a carta, entre aqueles que eram as pessoas atacadas por ele, na carta, porque ele aponta, ele acusa pessoas na carta, as pessoas que leram a carta, quando a carta foi lida na igreja, certamente, ou nas igrejas, nas comunidades ali para onde ela foi dirigida, não sabemos exatamente quem eram os destinatários, essa é a verdade. Mas quando essa carta foi lida, certamente, as pessoas que Judas acusa aqui, sabiam que a carta estava sendo direcionada para eles, sabiam que Judas estava falando deles. Isso não é algo que é muito correto de se fazer num sermão. Num sermão, não é bom o pastor pregar dando indiretas. Então, eu vou mandar alguns recados do púlpito. Isso não é correto. O correto é o pastor procurar as pessoas e falar. Mas, numa carta dirigida à igreja toda, Judas faz isso. E as pessoas ali, então, certamente, aqueles que eram atingidos por aquelas acusações, certamente perceberam que eles eram os alvos daquelas acusações. Ao pregar sobre esses versículos aqui, eu não vou fazer isso. Eu não vou pregar nesses versículos mandando recadinhos secretos, não. Eu preguei uma vez aqui na Redenção, eu preguei um sermão dirigido para uma pessoa. Faz muitos anos isso. Eu preguei um sermão dirigido para uma pessoa. E os irmãos antigos se lembram disso. Mas na ocasião eu avisei. Eu subi no púlpito e falei, esse sermão é para esse irmão aqui. Eu falei quem era o irmão. Falei, o sermão que eu vou pregar agora, os demais podem ouvir, mas esse sermão é para essa pessoa que está aqui. Esse indivíduo aqui, o nome dele é tal, é esse o nome dele, e é para ele que eu vou pregar hoje. E preguei para ele. Não adiantou nada, mas preguei para ele naquele dia. Foi a única vez que eu fiz um sermão direcionado para alguém. Depois disso não fiz mais. E não vou fazer hoje. Não é um sermão que é dirigido para um ou outro, não. Esse sermão é um sermão para a igreja toda e tem por propósito nos alertar
acerca dos perigos que preocupavam Judas. O objetivo da carta de Judas é, segundo nós percebemos aqui, é defender a fé verdadeira diante de pessoas que haviam se infiltrado na igreja. Então, se eu fosse dar um nome para esse breve sermão que eu quero apresentar para vocês, o nome desse sermão seria Infiltrados. Mas é um nome de filme, de policial. Né? Infiltrados seria o nome desse sermão aqui. Porque esse sermão trata disso, de pessoas infiltradas na igreja. E eu não sei se há infiltrados aqui. Eu não sei. Pode ser que existam infiltrados aqui. Talvez infiltrados aqui há muitos anos. Talvez infiltrados que nasceram aqui. Talvez infiltrados que estão chegando agora, eu não sei. Não sei. Mas, para manter a nossa mente alerta, e para que defendamos a fé, e para que tenhamos uma palavra a dizer aos infiltrados, então vamos falar sobre esse texto que está diante de nós. Vamos começar olhando o versículo 3. Eu não vou expor o versículo 3, eu vou me concentrar mais no versículo 4. É no versículo 4 que estão os pontos que eu quero destacar. O versículo 3 é só algo introdutório. O versículo 4 tem os pontos que eu quero destacar. Então veja, o versículo 3 começa dizendo assim: amados, começa chamando os crentes ali daquelas igrejas a quem Judas se dirige, entre os anos 70 e 80, não sabemos exatamente quem eram esses destinatários, eles não são identificados, né? Mas Judas os chama de amados, e inclusive com base no versículo 1, quando ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas era irmão de Tiago, e também meio-irmão de Jesus. E ele diz: aos chamados, amados de Deus. Então, Judas considera amados aqueles que são amados de Deus. Isso é muito importante destacar, porque o que nós temos aqui é uma harmonização entre a visão que Judas tem daqueles irmãos e a visão que Deus tem daqueles irmãos. Judas ajusta o modo como ele vê os crentes ao modo como Deus vê os crentes. Como é que Deus vê os crentes? Deus vê os crentes como amados. Então Judas os chama de quê? De amados. É muito importante você ajustar a sua visão, a sua concepção dos crentes, não aquilo que o seu coração determina. Nós não podemos criar um conceito da igreja a partir das nossas percepções pessoais. Porque as nossas percepções pessoais, elas são enganosas, carnais e mundanas. Nós podemos olhar para a igreja e não gostar de algumas pessoas, e não gostar de alguns grupos, e pode acontecer até, você pode até se admirar disso, de alguém não gostar do pastor. Já imaginou uma coisa dessa? Na minha cabeça isso é impossível. Mas pode acontecer. De não gostarem do pastor, dos líderes, dos jovens, dos mais velhos, dos mais novos, enfim, não sei. E nós construirmos o nosso conceito acerca do povo de Deus a partir do que nós sentimos, do que nós percebemos. Judas olhou para a igreja para a qual ele escreve, ele via problemas terríveis ali, e nós percebemos esses problemas nas cartas, mas ele os chama de amados. Por que ele os chama de amados? Muito simples, porque eles eram amados de Deus. Então ele vestiu, por assim dizer, as lentes de Deus para olhar para a igreja. E olhou para a igreja com as lentes de Deus. E com as lentes de Deus, ele então viu que eles eram amados. E sendo amados por Deus, ele disse: são amados meus também. Se são amados por Deus, são meus amados também. E o texto prossegue: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Aqui ele está dizendo algo que não fica muito claro. Nós não sabemos o que ele quer dizer com empregar toda diligência.
Empregar toda diligência, a rigor, significa se esforçar. Ele estava se esforçando para escrever. Mas nós não sabemos se ele estava se esforçando para encontrar um tempo para escrever, ou se ele estava se esforçando enquanto escrevia. Não sabemos. O fato é que ele estava se dedicando, ou prestes a se dedicar, a escrever sobre a nossa comum salvação. Esse era o assunto que ele queria tratar. Esse assunto é importante? É muito importante. Ele queria falar sobre a nossa comum salvação aos crentes aos quais ele se dirige. E estava se empenhando por isso. Talvez tentando encontrar um tempo para fazer isso, estava sendo muito difícil encontrar esse tempo. Se esforçando, talvez já escrevendo algo sobre o assunto para orientar aqueles cristãos acerca de assuntos relacionados à vida do homem salvo, a salvação e a vida do homem salvo. Mas quando ele estava fazendo isso, o que aconteceu? Ele diz que algo o obrigou a escrever sobre outro assunto, exortando-os a batalhar pela fé. Veja o que diz o versículo: foi nesse tempo que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Alguma coisa aconteceu, alguma notícia chegou para ele, que fez com que ele mudasse o assunto. E ele se viu obrigado, não tinha opção. Judas se viu sem opção. Ele disse: eu tenho que tratar agora de um outro assunto, e eu não tenho escolha. Muitas vezes, o mestre cristão não tem escolha. Ele tem que tratar de assuntos que não são tão agradáveis. Ele tem que tratar de assuntos que são difíceis, que podem incomodar pessoas, que podem causar desconfortos, que podem causar antipatias, que podem causar um clima difícil, um clima pesado. Mas Judas diz aqui que ele se sentiu obrigado a fazer isso. Ele disse: eu me vi numa situação em que eu não tinha opção. Eu tinha que tratar desse assunto, abandonar o meu outro projeto e me dedicar a esse assunto, o assunto relacionado à necessidade de exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé. E batalhar aqui significa debater. Debater pela fé, argumentar em prol da fé, defender a fé. Ele diz: eu me vi obrigado a fazer isso. Os pastores de Deus, os homens de Deus, muitas vezes enfrentam isso. Nós não podemos, os pastores, nós pastores, e os demais pastores, e outros pastores que eventualmente estejam aqui, ou estejam me ouvindo em outras partes, ou que vão me ouvir, nós temos que estar cientes de que nós não temos a opção de falar só aquilo que nós queremos. Nós não temos a opção de falar só aquilo que agrada o povo, que agrada as pessoas. Muitas vezes, como Judas, nós nos vemos obrigados a tratar de questões pesadas, questões difíceis, questões que podem causar desconforto nas pessoas, mas não temos opção. Nós não somos os donos da igreja. Nós não somos os senhores do rebanho. Nós não somos os nossos próprios chefes. Nós temos um chefe, o supremo pastor, o grande general da igreja. E ele nos impõe tarefas, muitas vezes, em sua palavra, que nós não gostaríamos, na verdade, por nós mesmos, não gostaríamos de desempenhar, de desenvolver. Mas não temos opção, somos obrigados, somos forçados a tratar dessas questões. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos que tratar de questões disciplinares aqui na igreja. Como isso nos faz mal. Como é ruim fazer isso. Como essas reuniões têm um impacto negativo sobre mim. Eu não estou sendo demagogo, não. Sempre nessas reuniões,
eu me sinto com o peito apertado. Eu fico tremendo. Antes de começar a reunião, fico tremendo. Eu bebo água, a água não desce. Ela fica parada aqui. Sinto aquele aperto aqui no coração. Tem que tratar de questões disciplinares. Pecado na vida da igreja que tem que ser removido. Um trabalho árduo, duro, difícil de purificação da igreja. De remover muitas vezes o membro do corpo que está gangrenado pelo pecado obstinado do qual ele não quer se arrepender em hipótese alguma. Mesmo com dezenas de admoestações e correções, ele não quer se arrepender. Então nós temos que realizar essas coisas, medidas disciplinares, purificar a igreja. E isso nos incomoda, isso cria um peso sobre nós, isso gera tristeza na igreja. A igreja chora, como aconteceu hoje pela manhã, os irmãos chorando naqueles momentos difíceis. Mas nós somos obrigados a fazer isso. Não temos opção, como Judas se viu sem opção, nós também nos vemos sem opção. E ele fala que essa sua obrigação consistia em exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que batalhar diligentemente pela fé? Por que lutar por ela? Se os irmãos olharem no versículo 20, os irmãos vão ver por que temos que batalhar tanto por essa fé. Por que defendê-la tanto? Por que ela é uma questão tão importante? Por que não é opcional fazer isso? O versículo 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Há um superlativo aqui. A nossa fé é uma fé santíssima. Por que a nossa fé é uma fé santíssima? Porque ela tem a sua origem em Deus, que é santíssimo. A nossa fé não foi inventada por nós. Aquilo em que nós cremos não foram criações humanas. Não foram movimentos, não foram projeções de mentes criativas. Isso nós temos ao nosso redor aos montes. Religiões inventadas, projeções mentais, coisas que os homens criaram. Isso há aos montes ao nosso redor. Mas a nossa fé não é assim. A nossa fé é uma fé santíssima, porque ela nasceu, o conteúdo dela nasceu no coração de Deus, e ela nos foi dada, o próprio Deus nos deu essa fé. O texto fala que ela foi dada de uma vez por todas, ela foi entregue aos santos. A fé santíssima foi entregue, foi confiada a nós. O Senhor levantou homens, moveu homens, inspirou seus escritos, e Ele entregou a esses homens o conteúdo da fé, e esses homens passaram esse conteúdo adiante, fazendo com que essa fé chegasse até nós. E essa fé, tendo sua origem em Deus, ela é santíssima. Por isso temos que batalhar para defendê-la. E onde começa essa batalha? Judas mostra aqui que naquele caso, daqueles irmãos, daqueles dias, essa batalha teria que acontecer. Impressionante isso. Teria que acontecer dentro da igreja. Não era fora. Era dentro. A batalha seria dentro de casa. Ele estava dizendo: eu estou escrevendo para que vocês batalhem. E essa batalha não é lá na rua, não é na ágora, não é na praça, não é nos mercados, nos templos pagãos. Não. Essa batalha ardente, pesada, difícil, essa batalha tem que ser travada neste momento, dentro dos seus muros, das suas paredes, dentro da própria igreja. Meu Deus, que quadro assustador! Porque a fé santíssima, a fé intocável,
Dada de uma vez por todas. Quando o texto diz dada de uma vez por todas, significa que ela é completa. Nós não podemos acrescentar nada a ela. Hoje em dia as pessoas acrescentam coisas a essa fé. Não, ela foi dada de uma vez por todas. Ela foi dada completa. Não temos que acrescentar nada. Muitos falsos mestres vivem acrescentando coisas a ela. Mas o texto diz que ela foi dada de uma vez por todas aos santos. Então, essa fé santa e completa, essa fé tem que ser defendida, não só lá fora, mas aqui dentro, porque ela é ameaçada também aqui dentro. Ela é ameaçada também dentro da igreja. E Judas então exorta aqueles crentes a defendê-la e a batalhar por ela dentro da igreja. Como isso deve nos preocupar? Como isso deve nos preocupar? Quem dera as ameaças só estivessem lá fora. Quem dera as ameaças e os perigos só estivessem ao nosso redor, no formato de lobos terríveis, rosnando heresias, cuspindo sujidades. Quem dera só fosse assim. Não, diz Judas, vocês têm que brigar dentro da igreja, diligentemente, para defender a fé santíssima, que foi dada, completa, pronta aos santos. E defendê-la de quem? Quem é a ameaça? Quem são aqueles que representam perigo e contra os quais temos que batalhar? Judas diz quem são. São os infiltrados. Os infiltrados. Judas sabia quem eram os infiltrados. Nem sempre nós sabemos quem são os infiltrados. Talvez alguns infiltrados estejam me ouvindo agora aqui. Talvez estejam sentados nesses bancos. Talvez estejam me ouvindo na transmissão. Estão em casa, mas se infiltram de vez em quando. Talvez vão me ouvir depois, não sei. Mas o perigo de que Judas fala é esse. São os infiltrados. Vejam o que ele diz no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles entraram na igreja dissimuladamente, bonzinhos, simpáticos, se mesclaram ali junto aos amados, pessoas que foram acolhidas, recebidas. Eles se infiltraram ali com dissimulação no meio do povo de Deus. Esses eram os indivíduos perigosos que ameaçavam a fé. Eles haviam entrado na igreja como? Quando nós lemos a carta de Judas, nós percebemos que eles entraram na igreja, é bem possível que eles tenham entrado na igreja como homens de Deus, como ministros de Deus. Como é que nós podemos detectar isso? Nós podemos detectar isso porque na sequência, nos versículos 12, 13, 14, 15, 16, Judas fala um pouco mais sobre eles. E parece que eles tinham adquirido dentro da igreja até uma posição de destaque. Eles se infiltraram e conseguiram um certo status dentro da igreja. Como isso acontecia no passado? É muito simples. Quando nós olhamos as epístolas do Novo Testamento, nós descobrimos que existia naqueles dias, era muito comum naqueles dias, a figura do pregador itinerante, o evangelista itinerante, o profeta itinerante. Essa pessoa chegava numa igreja, numa comunidade cristã, e se apresentava então como um profeta, ou como um evangelista itinerante. E essa pessoa era acolhida então pela igreja,
E ali, com o seu discurso aparentemente ortodoxo, ela então ia galgando lá dentro o seu espaço. E parece que foi isso que aconteceu aqui entre os leitores de Judas. Parece que essas pessoas chegaram como evangelistas, como pregadores itinerantes, e entraram na igreja e começaram a ganhar ali o seu espaço, a conquistar ali a simpatia das pessoas e a conquistar uma posição ali. E isso foi crescendo. E parece que chegaram até posições de liderança ali. Se os irmãos olharem, virarem a página aí da sua Bíblia, os irmãos verão, por exemplo, o versículo 12, talvez nem precise virar a página da sua Bíblia, mas veja aí o versículo 12, como eles eram. Olha só, vejam como eram esses homens. Diz assim: esses homens são como rochas submersas. O que significa isso? Imagine um navio navegando sobre o mar, sem, navios antigos não tinham aqueles radares, sem detectar as rochas submersas. O que acontece com ele? Ele bate na rocha e afunda. Ou seja, a rocha submersa é um perigo disfarçado, você não nota, você não vê. Esses homens são assim, são rochas submersas. O texto prossegue dizendo, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. No Novo Testamento, as igrejas realizavam as festas de agape. Nessas festas havia um banquete, e todos almoçavam juntos, participavam de uma ceia juntos. E durante essa refeição, as pessoas, os crentes, celebravam a ceia do Senhor. E o texto diz que esses homens, eles participavam das festas de agape, das festas de fraternidade. E vejam, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Havia na postura deles, ainda que eles fossem dissimulados, havia na postura deles alguma ausência de decência. Mas eles estavam ali, nos almoços, nos cafés, nos jantares, comendo junto com os crentes, rindo com eles, tendo comunhão com eles ali juntos. E eram homens perigosos, e o texto os chama de pastores. Vejam como parece que eles tinham alguma posição de destaque. O texto diz que eles eram pastores que a si mesmos se apacentavam. Eles só buscavam vantagens para si, nuvens sem água. Eles não regavam o coração de ninguém, não ofereciam nada que poderia trazer refrigério para alguém, impelida pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, pessoas que não frutificavam em nada, duplamente mortas, desarraigadas. O texto do versículo 13 fala que eles eram ondas bravias, que espumavam suas próprias sujidades. Muitas vezes, talvez, alardeassem suas sujeiras, suas imundícias. Estrelas errantes, aqui são estrelas cadentes. O que acontece com uma estrela cadente? Ela aparece e depois sobe na escuridão. É o mesmo com esses homens, eles são estrelas errantes, eles aparecem e depois caminham para a negridão das trevas para sempre. Pessoas perdidas. Se os irmãos olharem o versículo 16, vejam, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. São murmuradores, são pessoas que não aceitam o que Deus faz. Vocês já viram mestres assim? Eu não aceito isso. Já viram crentes falando isso? Pastores falando isso? Eu não aceito isso, Senhor. Neste momento, eu reivindico os meus direitos, como crente que sou e filho do rei. Eu não aceito comer isso. Não aceito morar nessa casa. Eu não aceito essa situação que estou passando agora. Eu agora determino que isso seja mudado. O que é isso? São murmuradores, descontentes, que andam segundo as suas paixões. Esses eram os homens infiltrados ali.
E era contra esses homens que a igreja tinha que tomar cuidado. Por causa disso, então, Judas faz algumas acusações contra eles. E nós vamos olhar rapidinho cada uma dessas acusações. Vejam então comigo aí o versículo 4, para você ver as acusações quais são. E essas acusações são breves, eu vou explicá-las muito brevemente. Enquanto estivermos olhando para as acusações, então cada um aqui vai olhar para si e vai avaliar a si mesmo. Será que eu sou um infiltrado? Será que eu sou um infiltrado ou não? Como é que eu posso descobrir se eu sou um infiltrado ou se eu não sou um infiltrado? Vamos olhar as acusações de Judas. Judas vai dar algumas pistas pelas suas acusações, e nós saberemos, então poderemos descobrir se há infiltrados, ou pelo menos o infiltrado poderá descobrir se ele é um infiltrado ou não. Vamos olhar. Vem aí a primeira acusação. Diz assim, no versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, e aí vem a primeira acusação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Que acusação é essa? É a acusação de condenação. Como assim? Judas está acusando esses homens de condenação, dizendo: esses homens são homens condenados. Como assim? Se olharmos para o texto na sua língua original, o texto diz literalmente: olha, sobre esses homens algo foi escrito lá atrás. Escrito, sim. Na tradução nossa não dá para perceber. Mas na língua original é muito claro isso. Algo foi escrito sobre esses homens lá atrás. E o que foi escrito sobre esses homens lá atrás? Foi escrito que esses homens são homens condenados. E aí surge a pergunta: mas onde isso foi escrito? Quem previamente escreveu sobre eles? Quem, antes de Judas, escreveu algo sobre a condenação desses homens? Bem, existem duas possibilidades. A primeira delas é entender que algo foi escrito sobre eles, sobre a condenação deles, há muito tempo nos livros celestes. E é terrível isso. Mas parece que existe evidência bíblica para apontar nessa direção. Se os irmãos olharem para Apocalipse 20, nós encontramos indícios disso, de livros celestes. Nós não sabemos ao certo a que isso se refere, mas nessa linguagem em que o texto é passado para nós, o texto fala sobre livros celestes, e livros celestes condenatórios. Será que Judas estava pensando nisso? Que há muito tempo foi escrito algo sobre eles, nos livros celestes, talvez? Vejam o que diz Apocalipse 20, 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Há livros escritos, livros celestes. Livros que falam da condenação dos maus. E pode ser que Judas esteja falando disso aqui. Esteja dizendo: olha, esses homens, há muito tempo há algo escrito sobre eles. E o que está escrito sobre eles é algo que os condena. Isso deve gerar temor em nós. A Bíblia diz que há o livro da vida do Cordeiro. Fala daqueles cujos nomes estão escritos nesse livro. E nós temos que nos preocupar com a realidade de se o nosso nome está escrito lá. E
A única forma de ter o nome escrito neste livro é ser um crente em Cristo Jesus. Não há um nome sequer nesse livro, o livro da vida, o livro dos salvos, o livro daqueles que viverão para sempre. Não há um nome sequer ali que não seja de um crente em Cristo. E quem não é um crente em Cristo não tem seu nome escrito nesse livro e está, portanto, perdido, eternamente perdido. O seu nome está em outro livro, num livro de condenação, e talvez Judas tenha em mente isso. Mas é possível também que Judas esteja falando de escritos humanos. Pode ser que ele esteja dizendo o seguinte: outros escritores sagrados, além de mim, já escreveram sobre esses homens. Esses homens já foram mencionados em outros escritos de mestres cristãos, de líderes piedosos, de pastores santos. E de fato, quando nós olhamos para algumas cartas do Novo Testamento, escritas antes de Judas, nós encontramos acusações feitas contra pessoas assim. Quando nós olhamos, um exemplo, nós podemos encontrar em 1 Timóteo 4, coisas escritas antes de Judas, apontando para homens assim. 1 Timóteo 4 fala sobre homens assim, sobre pessoas desse tipo. O texto diz que eles seguem doutrinas de espíritos enganadores e ensinos de demônios, no versículo 1. E diz que esses homens andam pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É a marca desses homens condenados e condenáveis. Eles são hipócritas e a consciência deles não os acusa. Eles fazem o mal e não se sentem mal. E fingem que vivem bem. E fingem que são santos. Mas na realidade, essas pessoas obedecem doutrinas de demônios. Mas têm a mente cauterizada e não se incomodam em fazer isso. São hipócritas. Se apresentam diante do povo de Deus como santos, como irmãos, como amados. Mas a vida deles é uma vida repleta de sujidades, de podridões. Mas a mente deles não se incomoda com isso. É uma consciência cauterizada. E por isso vivem na sua hipocrisia sem problema algum. E Judas diz: alguém já escreveu sobre eles. Eu não sou o primeiro a escrever. Outros escritores, como Paulo, já escreveram e já apontaram a condenação desses homens. E a pergunta que vem é: os autores bíblicos já escreveram sobre você? A Bíblia fala sobre você? A Bíblia, nestes textos que descrevem os homens ímpios, os inimigos de Deus, ela fala de você. Ela descreve você. Ela desenha o seu rosto. Ela desenha a sua conduta, a sua postura, o seu caráter, o seu modo de viver. A Bíblia fala de você nesses textos. Ela é um espelho em que você se vê. Judas diz: sobre essas pessoas, algo já foi escrito. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, para os textos que falam dos homens ímpios, e perguntar: esse texto fala sobre mim? Mas Judas prossegue. E ele aponta a segunda acusação. E ele diz no versículo 4: homens ímpios. É a segunda acusação.
é a acusação de impiedade. E o que é isso? O que é impiedade? É uma palavra muito geral. Geralmente nós dizemos essa palavra bastante, porque ela compõe o nosso vocabulário. Os ímpios. Falamos assim: eu era ímpio. Agora não sou mais. Mas na época que eu era ímpio, os ímpios. E assim usamos isso, é quase que um jargão nosso, uma palavra que compõe o vocabulário evangélico. Mas o que é o ímpio? O que é o acebês? Como diz o texto, como diz a língua original. O que é isso? O que é o ímpio? Se vocês olharem no versículo 15, parece que Judas fala um pouquinho mais sobre essas pessoas. Ele usa a palavra ímpio e palavras correlatas relacionadas a essa no versículo 15. Ele fala que o Senhor virá para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca das obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. O versículo 15 fala muito de ímpios e de impiedade. E o que significa isso? Impiedade ou a palavra ímpio? A palavra ímpio aponta para o homem que desrespeita a divindade, ofende moralmente a divindade. Esse é o ímpio. É o homem que não tem temor de Deus. Ele é, a rigor, o homem irreverente. Ele não respeita, ele é um zombador, ele não respeita Deus e não respeita as coisas de Deus. Esse é o ímpio. Ele tem uma postura de descaso, de insensibilidade, de desrespeito e de desprezo pelas coisas de Deus. Ele as considera nada. Ele zomba delas. Ele faz brincadeiras com elas. Ele é um escarnecedor. Quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós nos deparamos, a marca, o que caracteriza o mundo que nos cerca, isso inclui nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que nos cercam, o que caracteriza é a impiedade. São pessoas que são indiferentes para com as coisas de Deus, são pessoas que desprezam as coisas de Deus, que não têm respeito pelas coisas de Deus, que não têm zelo pelas coisas de Deus. Para essas pessoas, as coisas de Deus não valem nada. Não tem valor algum. E por causa disso, essa postura de indiferença, de desrespeito e de descaso, essas coisas acabam refletindo no modo como essa pessoa anda. Se eu olho para as coisas de Deus e eu ajo como aquela criança mal educada, que dá de ombros. Já viram criança fazendo isso? Assim, com o ombro? Dá de ombros. Se é assim que eu ajo, então eu sou um ímpio. A Bíblia diz: não haja assim. Eu olho para isso e faço assim. Eu desprezo. Eu não olho para isso com seriedade. A Bíblia me corrige e fala como é a vida que eu devo levar. Que tipo de pai eu tenho que ser. Que tipo de esposo eu tenho que ser. Que tipo de crente, que tipo de membro de igreja eu devo ser. Que tipo de amigo eu devo ser. Que tipo de profissional eu devo ser. Que tipo de namorado, de noivo, de filho, de pai eu devo ser. Mas eu olho para isso e eu faço isso. Não tem
relevância para mim. Essa conduta exigida de mim não me importa. Eu desprezo, eu viro as costas, eu zombo, eu menosprezo. Eu sou um ímpio. Você é um infiltrado. Você é um infiltrado. Você é alguém irreverente, que mostra desprezo pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. Se você é um ímpio, talvez você seja um infiltrado. Mas o texto continua. Há uma terceira acusação. E temos tempo para mostrá-la. E eu vou prosseguir mais um pouquinho. Esse sermão não vou terminar semana que vem, não. Esse eu vou acabar hoje. E está no finzinho já. Vejam o que diz. O texto prossegue dizendo: homens ímpios, e aí vem algo muito comum hoje em dia, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Essa é a terceira acusação. Transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Até agora falamos de 3 acusações. A acusação de condenação prévia, no que está escrito, nas coisas que estão escritas, no céu ou no próprio texto bíblico. A acusação de impiedade, os ímpios, irreverentes. E agora a acusação de libertinagem. Mas essa acusação de libertinagem, ela vem acompanhada de algo mais grave. O texto fala que eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Libertinagem, a palavra que Judas usa aqui, é uma palavrinha que significa indulgência moral. O que é indulgência moral? É uma moral, larga. O que é ser indulgente? É não ser muito rigoroso. É não ligar muito, não levar muito a sério. Isso é ser indulgente. A rigor, indulgente significa ser perdoador. A pessoa é perdoadora no que diz respeito à moral. Ela não leva muito a sério. Ela tem uma moral frouxa. Ela não tem pulso moral. Não tem rédeas curtas na moral. Não, a moral dela é frouxa. E isso é a libertinagem. E isso, especialmente na Bíblia, essa libertinagem, essa lassidão, esse afrouxamento moral, isso na Bíblia acontece especialmente no campo sexual. É uma lassidão, é uma folga moral no campo especialmente sexual. E o raciocínio da pessoa é o seguinte: eu faço assim, mas a graça de Deus é imensa. Usemos e abusemos da graça de Deus. Deus sabe que a carne é fraca. Não estamos mais sob a lei. Estamos debaixo da graça. Vamos aproveitar essa graça e vamos viver como nós bem entendemos. A época da lei passou. Agora é a época da graça. Deus perdoa. Deus entende. Ele é um pai bondoso que vai olhar para isso e não vai ligar. Transformam em libertinagem a graça de Deus. Como os oponentes de Paulo em Romanos 6. Bem, pensavam assim: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu quero mais graça, logo vou pecar mais. Quanto mais pecado, mais graça. E
com essa postura então, caíam no chiqueiro, transformando em libertinagem a graça de Deus. Onde isso acontece? Isso acontece lá fora? Isso acontece no mundo? Esse discurso acontece lá fora, entre os ateus? Vamos aproveitar a graça de Deus e pecar? São os ateus que dizem isso? Não. São os evangélicos que dizem isso. São os que se dizem crentes que dizem isso. E se esquecem que o perdão da graça de Deus é dado a quem se arrepende. A graça de Deus se manifesta em seu perdão somente onde há arrependimento, não onde há promiscuidade aberta e assumida, sem nenhuma disposição de abandono do mal. Mas muitos supostos cristãos estão descansando numa poltrona de graça ilusória, enquanto vivem no meio das suas podridões. Vivem em suas podridões, têm namoros sujos, imundos, têm noivados porcos, imundos, imorais, têm bocas e pensamentos repletos de imundícia, e descansam ilusoriamente na poltrona da graça. Não entenderam o perdão amoroso de Deus, que só se manifesta onde há arrependimento verdadeiro. Você é um infiltrado, você transforma em libertinagem a graça de Deus. E o texto termina. O versículo acaba dizendo: eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É a acusação de negação. Tem a acusação de condenação, a acusação de impiedade, a acusação de libertinagem e a acusação de negação. Eles negam. Mas como eles negam? Eles eram líderes na igreja. Como eles poderiam ter um discurso assim, numa comunidade cristã, negando que Jesus é Senhor, negando que Jesus é soberano? Calma. Eles não negavam assim. Eles não negavam nos sermões. Eles não iam lá na frente e davam aula dizendo: vou provar para vocês que Jesus não é Senhor e nem é soberano. Não. O discurso deles talvez fosse até um discurso ortodoxo. Um discurso que até recebesse o apoio da comunidade. Talvez Judas não estivesse preocupado com o discurso deles. O problema é que eles negavam que Jesus é Senhor e soberano em suas vidas. Por meio de suas vidas, eles negavam que Jesus era Senhor e soberano. O que significa essa expressão? O único soberano e Senhor Jesus Cristo. A expressão soberano significa que Ele é um chefe absoluto. E Senhor era o termo aplicado até ao imperador do Império Romano. Essas figuras eram figuras que mandavam e os servos obedeciam. O soberano, o Senhor, eram pessoas que falavam e os escravos na hora obedeciam, porque reconheciam a soberania e o senhorio dessas pessoas. Mas aqueles homens, diante das ordens de Jesus Cristo, diante das determinações do Senhor, eles não obedeciam. E quando não obedeciam, estavam negando que Ele era soberano e Senhor. Não é a questão do que eu falo. Eu posso dizer e morrer dizendo: Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único soberano. Eu posso morrer dizendo isso e mostrar exatamente o oposto, e negar exatamente isso e tudo isso com a minha conduta. O Senhor Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Vocês me chamam de Senhor o tempo todo, mas negam que eu sou o Senhor pela conduta de vocês. Não me obedecem. Dizem que sou o Senhor, mas não obedecem o que eu falo. E com isso negam que eu sou o Senhor. E é o que aqueles homens faziam. Eles negavam o senhorio de Jesus por meio da sua desobediência. E por isso então, por essa conduta então, Judas olhava para eles e dizia: esses homens são perigosos. São rochas submersas.
participam dos banquetes, participam da ceia, tomam café na cantina, comem os lanches preparados na cozinha, compram os doces dos jovens para o acampamento, participam da comunhão no salão social, participam dos almoços na igreja, participam dos cafés, dos jantares, dos casais, mas são infiltrados. Pessoas que se infiltraram lentamente na igreja, pessoas sobre quem algo já foi escrito lá atrás, pessoas marcadas por impiedade, são irreverentes em relação às coisas de Deus, desprezadores. São pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem, descansam falsamente na graça e veem a graça como desculpa para fazer o mal. Pessoas que negam que Jesus é soberano e negam porque o desobedecem, não se colocam de fato debaixo do seu senhorio. São infiltrados, não são amados. São infiltrados entre os amados, mas não são os amados. Você é um infiltrado. Há crentes que erram, que pecam e caem, e sofrem por isso. E muitas vezes lutam com pecados que eu mencionei aqui. E lutam com pensamentos e ideias que eu mencionei aqui. E são crentes de verdade. Não são infiltrados. São crentes de verdade. E podem agora estar pensando, ai, 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 será que eu sou um infiltrado? Ou será que eu sou um crente de verdade que passa por fraquezas e não consigo, alguém que não consegue muitas vezes superar isso? Tem um jeito de você saber. Um só jeito. O infiltrado não se arrepende. O infiltrado tem o coração duro. Ele é orgulhoso. Ele não ouve o que é dito aqui. O infiltrado, ele escuta o que é dito aqui, na carta de Judas, ele escuta o que é dito pelo pastor aqui, e isso para ele não vale absolutamente nada. Ele tapa os ouvidos, ele desvia seu coração, para que essas palavras não entrem nesse coração. Ele tapa os ouvidos, endurece o coração, endurece a cerviz, fecha os olhos e não ouve. Ele não quer ouvir. E olha para si com outros olhos. E continua nas suas sujidades, nos seus erros, nos seus desvios, e sendo digno de todas essas acusações aqui. E não muda nunca. E nunca reconhece isso. E nunca altera a sua vida. Mas o crente de verdade não. Quando ele vê algo assim, ele olha para si. Ele avalia a si mesmo. Ele diz, Senhor, eu não sou um infiltrado, mas eu tenho agido como um. E eu quero abandonar isso. Eu quero abandonar esses pensamentos, essas práticas, essa postura que eu tenho adotado aqui. E eu quero ajustar a minha vida àquilo que o Senhor quer. Eu quero mudar o meu modo de viver. Ele se encaixa no que diz Tiago, no capítulo 4. E eu quero encerrar deixando isso com vocês. Ele responde ao que Tiago diz. Ele reage ao que Tiago diz. Vejam, o infiltrado não ouve isso. O infiltrado zomba disso. O infiltrado endurece o seu coração para não receber isso. Mas o crente não. O crente que tem falhado, que tem vivido de uma forma que o incomoda, ele ouve a palavra de Tiago. Ele abre o coração, escuta. Vejam o que o crente verdadeiro ouve. Diz assim, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O crente ouve isso.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O crente faz isso, ele escuta esse apelo e ele se curva e resiste ao diabo e às suas tentações. E ele diz no versículo 8: chegai-vos a Deus. O crente ouve isso e se achega a Deus. E ele se chegará a vós: purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, que tem o coração dividido, cai lá, no mundo e aqui. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O crente ouve isso. Essas palavras entram dentro dele. E ele deixa que essas palavras frutifiquem dentro dele. Versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai. O crente atende a esse apelo triste, sombrio. Ele se aflige, ele lamenta, ele chora por causa dos seus pecados, ele vê que há algo errado, tem que mudar, tem que abandonar o que está fazendo. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ele vive essa experiência, ele prova isso, ele prova essa dor restauradora, essa dor santa, ele prova isso. Versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele se humilha, busca o perdão e o Senhor o restaura. O infiltrado não. Ele permanece exatamente onde está e como está. Você é um infiltrado? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto de Judas, que é tão pesado, mas que nos alerta. Ó Deus, protege a nossa igreja e a nossa vida. Abençoa-nos. E se há algum irmão aqui que precisa desse arrependimento de que Tiago fala, ó Deus, toca-lhe no coração e transforma-lhe a vida, para que não ouça mais os apelos do mundo e nem siga mais os conselhos e os valores do mundo, mas viva em santidade, ó Deus, não agindo como aqueles homens do passado e como muitos do presente, mas mostrando-se indignos dessas acusações. E ó Deus, se há pessoas aqui infiltradas, incrédulos hipócritas, perigosos, com a consciência cauterizada, ó Deus, nós suplicamos que sobre essas pessoas venha a sua graça salvadora, porque só o Senhor pode quebrar um coração assim. E pedimos que o Senhor o faça. Ou então, tire do meio de nós, afasta do nosso meio pessoas assim. E assim preserva a tua igreja e guarda o teu povo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.